Chegamos ao nosso último dia de conferência. Nosso desejo é que o Senhor possa completar tudo aquilo que Ele começou. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Neemias 1, de 1 a 6. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Capítulo 2 de Neemias, versículos de 1 a 5. No ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza de coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença. Senhor, muito obrigado por esses dias na tua presença que tu nos concedeste aqui. Chegamos ao último dia e queremos rogar, Senhor, que tu possas completar a tua palavra. Senhor, nós queremos ser pastoreados por ti. Tu és o grande pastor, o supremo pastor. Então, Senhor, sopra sobre a tua palavra. Torna ela viva e operante.
como espada de 2 gumes que corta para separar alma e espírito, para discernir os propósitos e pensamentos do nosso coração. Fazendo isso com a Tua palavra, Senhor, nos dá os Teus encargos, nos concede ver como Tu vês, nos dá uma perspectiva de vida de acordo com a Tua visão celestial. Fala conosco nesta manhã, Senhor. Revigora-nos, concentra-nos, cativa os nossos corações. Comendamos esse momento nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém. Nós estamos compartilhando sobre restauração da palavra e o testemunho de Deus. Deus tem um testemunho na terra. Deus tem neste mundo um instrumento pelo qual Ele se dá a conhecer. Através deste instrumento, o mundo pode saber que existe um Deus que criou todas as coisas, que tem um propósito eterno, que criou o homem, que redimiu este homem do pecado e que constituiu uma nação santa para representá-lo, para que ele fosse conhecido neste mundo. E não apenas nesse mundo, mas Deus levantou a nação de Israel no Antigo Testamento como figura do seu povo celestial, que é a igreja do Novo Testamento. E essa igreja, ela deve tornar conhecida de principados e potestades. Ela deve tornar acessível, ela deve manifestar a multiforme sabedoria de Deus, não somente nesse mundo, mas para principados e potestades, para anjos, arcanjos. Isso deve ser conhecido agora pela igreja. Esse é o chamamento da igreja, meus irmãos. Por isso nós estamos estudando como esse testemunho de Deus, ele é restaurado ao propósito eterno de Deus, ao intento original de Deus. Deus está restaurando todas as coisas. Deus está fazendo tudo convergir em Cristo. Esse processo está em andamento. A grande questão para nós é: vamos participar disso? Somos chamados a participar. Então, por isso nós estamos estudando esses livros de Esdras e Neemias, porque aqui nós encontramos princípios para a restauração desse testemunho. Para que esse testemunho seja colocado de acordo com o propósito de Deus. Nós já vimos que Deus ouviu a oração de Daniel, porque Deus encontrou naquele homem um coração que pôde receber um encargo. Aquele encargo veio da palavra de Deus. Daniel levou a presença de Deus. Deus ouviu a oração de Daniel e Deus levantou Zorobabel e o remanescente. Aquela primeira onda, aquele primeiro grupo de judeus que retornaram, eles imediatamente reconstruíram o altar de Deus. E a reconstrução do altar, ela nos fala do primeiro item que é fundamental nessa obra de restauração, que é o sacrifício. E esse sacrifício, que no Antigo Testamento ele era figurado pelas ofertas, pelos animais que eram oferecidos no altar, ele aponta para o supremo e definitivo sacrifício que foi realizado
na cruz do Calvário. Meus irmãos, o primeiro item nessa restauração é que o povo sai de estar em torno de si mesmo para voltar à casa de Deus, voltar a Jerusalém e, em primeiro lugar, reconstruir o altar. Está reunido em torno da pessoa do Senhor e da sua obra maravilhosa. Está reunido lembrando dele, lembrando do seu grande amor, lembrando da sua obra consumada, lembrando do perdão dos pecados, da reconciliação, da justificação, vivendo em torno dessa realidade, mas também oferecendo o holocausto, aquele sacrifício que já não tem a ver com o pecado, mas é só para agradar ao Pai. Aquele sacrifício tipificado pelo holocausto, a vida do Senhor Jesus, inteiramente entregue ao Pai, para que o Pai pudesse dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Porque Ele fez esse sacrifício por nós, porque Ele deu a sua vida por nós, porque a sua vida pelo Espírito Santo está em nós. Então nós podemos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós podemos apresentar a nós mesmos como esse sacrifício de aroma suave. E esse é o bom perfume de Cristo em nós. Não é o nosso perfume, não é produzido por nós, meus irmãos. É a vida dele em nós. Cristo formado em nós. Cristo vive em mim. Por causa disso, quando Cristo se manifesta em nós, o aroma suave do holocausto sobe até o Pai. Ele vê o seu Filho em nós e então ele é satisfeito. Esse é o altar, a vida do altar. Esse é o primeiro item da restauração. Mas não basta o altar. Nós sabemos que é preciso construir a casa. A casa foi edificada, levou 20 anos. Houve oposição, mas ela foi edificada. A casa fala de que não apenas existe um altar para lembrarmos da obra do Senhor Jesus, mas existe uma casa aonde Deus vem habitar. Essa casa é a casa de Deus. E Deus nos chama para viver junto com Ele na sua casa. E a construção dessa casa, o mobiliário dessa casa, ele é muito típico do seu proprietário. Dentro dessa casa nós achamos os móveis e objetos que Deus achou por bem colocar. E quando nós olhamos aqueles objetos, e nós vimos isso ontem, nós vemos que essa casa é cheia de Cristo. Cristo é o supremo sacrifício. Mas ali dentro da casa de Deus nós vemos que Cristo é ainda mais do que isso. E aqueles objetos, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso, a arca da aliança e as coisas que estão dentro dela, a lei de Deus, a vara de Arão, o pote com o maná, o propiciatório que está em cima da arca, todas aquelas coisas, todos aqueles materiais, aqueles objetos, tudo aquilo tipifica Cristo. E nós vemos que Deus nos chama para morar na sua casa, como seus sacerdotes, para que nós conheçamos a Cristo, para que nós sirvamos a Cristo na sua casa. Por isso a casa precisa ser construída. E nós vemos que Zorobabel constrói a casa e Esdras, 58 anos depois, vem para fortalecer a casa, para embelezar a casa. A casa de Deus não é vazia. Na casa de Deus oficiam os sacerdotes. Eles estão ali, conhecendo Cristo e servindo a Cristo na casa de Deus. E nós sabemos, irmãos, que na nova aliança, no tempo da igreja,
não é só uma classe de homens que são sacerdotes. Infelizmente, na história da igreja, ao longo do tempo, se formou uma classe, o chamado clero, uma classe especial de homens que estão numa posição de serem responsáveis pela obra de Deus. Nós sabemos que houve a reforma. Nós sabemos que depois da reforma houve muitos outros movimentos que levaram adiante essa obra de restauração. Mas infelizmente ainda prevalece na igreja como um todo essa ideia de que existe uma classe, o clero, e os leigos, o laicato, aqueles que estão ali passivos recebendo. Meus irmãos, todos nós somos sacerdotes na casa de Deus. Segundo Pedro fala que nós somos nação santa, sacerdócio real. Apocalipse, capítulo 1, João fala, dizendo daquele que nos ama e nos fez reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Nós todos somos sacerdotes. Meus irmãos, existem ministérios especiais, existem dons que Deus dá à igreja, e para esses dons Deus chama homens que Ele capacitou, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Nem todos são apóstolos, nem todos são evangelistas, mas todos somos sacerdotes. Todos temos um sacerdócio a cumprir. E na casa de Deus, nós precisamos exercer o nosso sacerdócio. Meus irmãos, não deixemos de exercer esse sacerdócio. O corpo de Cristo vai perder. A família de Deus vai perder. O testemunho de Deus vai perder. Porque nós não somos chamados como assistentes. Nós somos chamados para ser sacerdotes na casa de Deus. Esse é o trabalho de Esdras. Ele é sacerdote. E ele vem para fortalecer e embelezar a casa de Deus. O altar foi erguido, sacrifícios começaram a ser oferecidos, a casa foi construída. Agora, nós chegamos 12 anos depois de Esdras ter saído da Babilônia. Nós vemos que há um homem lá na Babilônia, um judeu, chamado Neemias. Esse Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Copeiro, eu creio que todos, a maioria de vocês está bem consciente disso. Copeiro aqui não é um garçom, né? O copeiro do rei era uma pessoa muito importante. O copeiro do rei era aquele que comia e bebia tudo antes que o rei comesse e bebesse. Se houvesse uma conspiração e alguém quisesse envenenar o rei, o copeiro morreria antes, para que o rei fosse poupado. Ou seja, o copeiro era uma pessoa que tinha que ser da mais alta confiança do rei. Não era qualquer um. O copeiro também, ele convivia muito com o rei. Então ele não podia ser uma pessoa sem cultura, que não soubesse falar direito, ele tinha que ser uma pessoa culta, ele tinha que ser uma pessoa capaz de ter uma conversação. Ele acabava ouvindo muita coisa do rei, se tornando quase que um confessor do rei. Neemias era copeiro do rei. Estava na corte
bem próximo do trono do rei Artaxerxes. Ele era tão amigo de Artaxerxes, tão conhecido, que vejam ali no capítulo 2, que o Artaxerxes diz para ele: por que está triste o teu semblante, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Meus irmãos, para alguém dizer isso para outra pessoa, é porque ele conhece muito. É porque existe uma intimidade entre os dois. Esse era Neemias. Vivia na corte, no luxo da corte, certamente muito bem remunerado, numa posição elevada. Neemias não devia ter preocupações. Mas o mais interessante é que uma pessoa assim, ela vivia no palácio, na Pérsia, mas seu coração estava em Jerusalém. Meus irmãos, Neemias nunca tinha ido a Jerusalém, provavelmente. Isso aqui, a época em que isso acontece, já faz muito tempo que os primeiros exilados haviam vindo para a Babilônia. Já faz muito tempo que o primeiro grupo tinha retornado. Neemias era um homem que havia crescido na Babilônia. Provavelmente estudado na Babilônia, com a cultura babilônica e judaica também. Um homem próspero e rico. Mas quando ele vê alguns judeus que estavam voltando de Jerusalém, de alguma visita, ele pergunta: como é que estava a situação dos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio? Como é que está Jerusalém? E quando ele ouve o relato de Anani, um de seus irmãos, preste atenção. Mais adiante você vai encontrar esse Anani lá em Jerusalém. Se você leu esse livro umas 5 vezes, deve ter percebido. Esse Anani está mais adiante no livro também. O Anani diz: aqueles que estão lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Meus irmãos, hoje em dia, uma cidade ter muros não tem muito sentido para nós, né? Quando a gente viaja e vai para lugares assim, que a gente vai lá para a Europa, visita cidades medievais, cidades antigas e vê muralhas, assim, é uma coisa interessante, né? A própria cidade de Jerusalém tem muralhas, né? Quem for visitar lá vai ver, tem muralhas que cercam a cidade velha, com torreões, assim, é muito bonito ver isso, né? Mas para nós isso não tem muito sentido hoje em dia, né? Eu vim para cá de São Paulo com os irmãos, né? E vamos voltar amanhã. A gente, quando está chegando perto de São Paulo, nem sabe direito quando é que São Paulo começa, né? Começa a aparecer edifício, casa. A cidade moderna não tem limites claros. Mas naquela época as cidades eram muradas. As cidades tinham muros para proteção. E Jerusalém já tinha um altar de sacrifícios e o templo. As coisas já estavam acontecendo ali, algumas pessoas moravam lá, mas era uma cidade com muros caídos, sem portões. Qualquer um entrava e saía. Não tinha como fechar a cidade. Animais entravam, saíam. Quem iria querer morar num lugar desses? Quem iria querer construir a sua casa lá dentro? A situação era uma situação muito difícil. E aqui nós vemos que como a muralha é necessária. A muralha, ela tem 2 propósitos, um negativo e um positivo. O negativo é que a muralha, ela serve para proteger a gente
das coisas que estão fora e que não devem entrar. Então, quando tem a muralha, quando tem os portões, aí começa a anoitecer, fecha os portões. Quando sabe que tem algum inimigo, fica sempre fechado, os guardas ficam nas torres, olhando. A cidade fica protegida das coisas que não devem entrar nela. Mas também tem um propósito positivo. Os muros, eles servem para preservar aquilo que está dentro. Aquelas coisas boas, aquelas coisas positivas que estão dentro da cidade, elas não são facilmente perdidas, elas não escapam, elas não são levadas. Em Jerusalém, já está erigido o altar de sacrifício. O nome do Senhor é lembrado. Já existe a casa. O nome do Senhor, a pessoa do Senhor é conhecida, manifestada. Aquilo, meus irmãos, essas coisas elas devem produzir um fruto nas nossas vidas. A igreja de Deus deve ser assim. A igreja de Deus é o lugar onde a obra, a pessoa e a obra do Filho são lembrados, são adorados, são conhecidos. Mas, se não existe um muro em volta, isso tudo se dispersa, isso tudo se dilui. O mundo entra, as coisas desse mundo, o inimigo, a carne e aqueles que são da carne, entram, saem. E aquele bom depósito, ele se dilui, se dispersa, porque não há muro. Então, na obra de restauração, os muros são fundamentais. Como é a situação do cristianismo hoje em dia? Meus irmãos, hoje nós vemos um cristianismo sem muros. É muito difícil hoje em dia a gente olhar para a situação geral e perceber a linha de demarcação entre o que é de Cristo e o que é desse mundo. O que é o cristianismo e o que é esse mundo? Existe uma grande confusão, está tudo muito misturado. A gente vê pessoas, essas personalidades da mídia, que dizem que são cristãos, que falam a respeito de alguma coisa do Evangelho, que tem tatuado na sua pele algum versículo ou parte de um versículo da Bíblia, que vestem roupas citando coisas da Bíblia, mas que vivem vidas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que não tem nada a ver com o Evangelho. Onde está a muralha? As igrejas, em geral, o cristianismo em geral, usam métodos do mundo para sua administração. Usam sistemas do mundo nos seus programas, nas suas atividades. Muitos assim chamados cultos são quase que espetáculos para o entretenimento. Onde está a muralha? Onde estão os muros que separam o que é do mundo do que é de Deus? A cultura desse mundo, meus irmãos, a cultura desse mundo entra na casa dos crentes sem qualquer problema. Hoje em dia é muito fácil. As mídias trazem para nossa casa a cultura desse mundo de uma forma muito agressiva. Nós somos expostos toda hora à violência, à imoralidade, ao egoísmo,
ao consumismo, à vaidade. Isso entra, nós absorvemos isso passivamente, isso molda as nossas mentes, o nosso comportamento, os nossos valores. E não é de se admirar, meus irmãos, que seja muito difícil para nós entendermos coisas da palavra de Deus, entendermos o propósito de Deus. Nós murmuramos contra Deus, nós não entendemos o que Deus está fazendo conosco, porque essa cultura mundana, ela nos faz tão centrados em nós mesmos, tão interessados em nós mesmos, tão desfocados das coisas celestiais, que nós não conseguimos nos relacionar direito com o nosso Deus. Está faltando um muro. Está faltando aquilo que nos cerca e deixa fora o que deve ficar fora. E que guarda dentro o que deve ficar guardado dentro. Essa é a situação dos nossos dias. Meus irmãos, quando Neemias, no conforto da corte da Pérsia, quando Neemias, que não tinha que se incomodar com essas coisas, quando ele pergunta por Jerusalém e pelos que haviam retornado, é porque seu coração estava lá. Onde está o testemunho de Deus? Se nós temos um coração pelo testemunho de Deus, nós vamos não só retornar a Jerusalém, mas nós vamos construir os muros de separação. Meus irmãos, esse mundo nos nossos dias caminha para uma condição de completa rebelião a tudo aquilo que diz respeito a Deus e ao seu propósito. Rompamos os seus laços, sacudamos as suas algemas, diz o Salmo 2, com relação às nações. E isso tem a ver com os tempos do fim. Leia lá e veja a resposta de Deus. Ali é uma das poucas ocasiões, acho que tem uma outra só, em que nós lemos na Bíblia que Deus ri. Mas, meus irmãos, se nós não estamos vivendo dentro dos muros, nós não vamos perceber isso. Nós não vamos perceber que vivemos num mundo que jogou longe todos os padrões da palavra de Deus e que tem implantado uma cultura satânica, carnal, animal na vida dos homens. Nós vivemos num mundo que anda dessa forma, num mundo que tem valores muito agressivos contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus e viver dentro da cidade de Deus. Como isso é necessário nos nossos dias, meus irmãos. Quando a gente chega em Neemias, depois que a muralha é construída, começa aquele grande avivamento, do qual Esdras é o protagonista, ali a partir do capítulo 8 de Neemias. E esse grande avivamento é o avivamento da palavra de Deus. Nós já vimos isso ontem. Eles leem a palavra, passam o dia lendo a Bíblia, passam o dia explicando a Bíblia. Aí no dia seguinte volta de novo. Aí eles descobrem que a Bíblia fala de festa, aí vamos fazer a festa. Aí a festa acontece, a festa dos tabernáculos, é uma semana oferecendo sacrifícios e lendo a Bíblia, e explicando a Bíblia. Aí no dia seguinte, terminou a festa, eles se reúnem de novo. Para quê? Para confissão e adoração. E ler a Bíblia. Meus irmãos, é um despertamento. Dentro da cidade murada, a palavra de Deus é restaurada. O amor pela palavra de Deus é restaurado. Então as características que nós vemos dessa cidade, uma vez que o muro é construído, existe um despertamento da palavra de Deus. Por quê, meus irmãos?
Porque dentro dessa cidade, o que é de valor, as riquezas dessa cidade, elas estão na palavra de Deus. E no momento em que a muralha é construída, é como se fosse uma represa. A palavra de Deus vai ser um instrumento pelo qual as riquezas de Cristo vão começar a ser depositadas no povo de Deus. Mas é preciso construir as muralhas. Hoje em dia, muitos estão conformados com a situação da igreja. Tem pessoas que estão satisfeitas. Não é assim. Eu vivo a minha vidinha, eu levo adiante o meu cristianismo. Tá bom. Outros estão conscientes do mundanismo na igreja. Estão conscientes de que a igreja está no cativeiro babilônico ainda. Mas eles estão conformados. Eles dizem, fazer o quê? Fazer o quê? Eu não tenho como mudar isso. Deixa assim. Quase que aquela posição lá do Zorobabel, né, que o profeta Ageu nos disse, aí não é tempo de construir a casa do Senhor. Quando for o tempo, o Senhor vai nos mostrar, mas não é tempo. Outros se tornaram críticos, decepcionados, desanimados, frustrados com a igreja. Hoje em dia tem um termo que os irmãos certamente conhecem, os desigrejados. Aquelas pessoas que simplesmente não acreditam na igreja. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus nos disse lá em Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. Você não acredita na igreja? Você está decepcionado com a igreja? Mas da palavra de Deus, eu lhe digo, meu irmão. O Senhor Jesus, desde que Ele veio a esse mundo até hoje, Ele está edificando a sua igreja. Paulo nos diz que Ele morreu por ela. Efésios 5. O Senhor Jesus não apenas morreu pelos pecadores, Ele morreu pela igreja. Ele morreu para ter a sua noiva. E Ele está edificando essa noiva hoje. Por isso, que o Senhor possa despertar os nossos corações e abrir os nossos olhos. Hoje há uma igreja sendo edificada. Nós somos chamados a participar dessa edificação como sacerdotes. E somos chamados a construir os muros da igreja do Senhor, para que o povo de Deus possa viver protegido, guardado. Esdras era um sacerdote e um escriba. Esdras era um homem voltado aos aspectos mais espirituais. Ele veio para fortalecer o ministério no templo de Deus e veio para restaurar a palavra de Deus. Os judeus dizem que, a tradição judaica diz que Esdras compilou as escrituras do Antigo Testamento tal como ele permaneceu até os tempos de Jesus. Provavelmente Esdras compilou boa parte, escreveu a parte final do livro de Crônicas e certamente escreveu o seu livro, Esdras, ao qual Neemias foi anexado. Neemias é diferente. Neemias não é sacerdote. Ele é um homem temente a Deus também. É um homem de oração, é um homem de encargo. Mas mais ainda, Neemias é um homem de ação. Ele tem encargo, mas ele percebe que é necessário que alguém volte a Jerusalém como construtor
daqueles muros da cidade. Neemias não vai atrás de outros judeus, tanto que ele não volta. Em nenhum lugar do livro diz que ele voltou trazendo uma leva de judeus. Não, ele veio, talvez tenha vindo com alguém, com algum companheiro judeu. Ele veio com oficiais do exército persa e cavaleiros. Ele foi enviado como governador. Ele era um homem civil, um homem de Estado. Nós precisamos dessas duas características na Igreja de Deus. Precisamos de homens profundamente espirituais, dedicados às coisas espirituais. E precisamos de homens e mulheres profundamente espirituais, dedicados aos aspectos práticos. E como é bom quando cada um, no seu devido lugar que Deus lhe designou, coopera para que tenhamos a cidade de Deus. Neemias chegou e inspecionou aqueles muros. Quando ele chegou lá, deve ter sido uma coisa bem interessante, porque provavelmente Neemias não conhecia Jerusalém. Então ele deve ter olhado aquela cidade com um interesse muito grande. Ele sabia, aquela é a cidade do grande rei. Aquela é a cidade onde o templo já estava construído. Ele deve ter ido olhar o templo. Mas o seu foco eram as muralhas. E ele foi olhar aquelas muralhas. Ele não falou para ninguém do motivo pelo qual ele foi a Jerusalém. Neemias tinha uma vida escondida com Deus. Ele olhou, inspecionou, considerou no seu coração e então ele voltou. Chamou os nobres, os sacerdotes, os magistrados e só então revelou o que estava no seu coração. Eu imagino a surpresa daqueles judeus de Jerusalém vendo aquele homem chegando com aqueles cavaleiros persas, aqueles oficiais. Uma hora dessas, em geral o pessoal até se assusta, né? O que está acontecendo aqui, né? Aí desce o Neemias para falar com os magistrados, mas não diz nada. Todo mundo vai para o seu cantinho e ele vai inspecionar as muralhas. E aí ele diz, depois disso, que ele veio para restaurar as muralhas da cidade e reconstruí-la. E que o rei havia dado decreto. E quando o povo ouve aquilo, eles ficam muito animados. E eles imediatamente respondem: edifiquemos a muralha. O que é uma muralha? No livro de Apocalipse, lá no capítulo 21, nós temos a Nova Jerusalém que desce do céu. Aquela cidade de Deus perfeita que desce do céu e se manifesta. O lugar de habitação de Deus com os homens. Aquele lugar perfeito. É interessante que na Nova Jerusalém tem uma muralha. Lá no versículo 17, fala da muralha de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Capítulo 21, versículo 17 diz assim, já falando da muralha, né? No versículo 12, a palavra diz, né? Tinha grande e alta muralha. Mas no 17 fala da medição da muralha, a altura da muralha. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. 144 côvados é um pouco mais do que 63 metros, né? Isso dá mais ou menos um edifício de 20 andares. Vocês imaginem uma muralha com altura de 20 andares. É uma muralha colossal.
gigantesca. A Nova Jerusalém tem essa muralha. Uma muralha intransponível. O material dessa muralha, versículo 18, a estrutura da muralha é de jaspe. Jaspe é uma pedra preciosa. Toda a muralha é de jaspe. Se nós formos ver um pouco antes no livro de Apocalipse, no capítulo 4, nós vamos ver uma coisa muito interessante a esse respeito. Ali, você sabe que no capítulo 4 é aquela visão do trono de Deus, né? João é elevado em visão até o céu, né? O anjo diz, vem para aqui, né? E João é levado em visão até o céu. E lá ele contempla um trono. Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. O nosso Deus, que se senta no seu trono, ele é visto como sendo de jaspe. A pedra preciosa que caracteriza a pessoa de Deus, visto por João, é o jaspe. A muralha da Nova Jerusalém é de jaspe. Isso quer dizer o quê, meus irmãos? A verdadeira muralha na nossa vida e na vida da igreja é a própria vida de Deus. Deus é a nossa muralha. A nossa muralha não é um método, não é regrinhas, não é um sistema. A nossa muralha é a vida de Deus, Cristo em nós pelo Espírito Santo. E à medida em que essa vida cresce em nós, essa vida se torna em nós uma muralha. Ela se torna em nós uma barreira contra tudo aquilo que não é dele. E ela se torna uma represa que guarda dentro de nós tudo aquilo que é dele. A vida do próprio Deus. Meus irmãos, como nós precisamos entender o novo nascimento. Qual é o evangelho que nós pregamos? Qual é o evangelho no qual nós cremos? É o evangelho do novo nascimento. Não é o evangelho de que eu sou melhorado, de que eu sou reformado, de que eu conheço uma filosofia de vida que é superior às outras. Não. É um evangelho da vida de Deus que eu recebi pela fé. Meus irmãos, não recebemos apenas a salvação, não recebemos apenas o perdão dos pecados, nós recebemos vida. Vida em nós. Nascemos de novo, da água e do Espírito. Deus habita em nós. A vida de Cristo, pelo Espírito Santo, veio habitar em nós. Esse é o Evangelho. Novo nascimento. Essa é a muralha. Que essa vida possa crescer, meus irmãos. Crescer em nós, a ponto de ser essa barreira. É algo vivo. Essa é a verdadeira muralha. O capítulo 3 de Neemias é muito interessante. E nós vamos basicamente nos ocupar desse capítulo agora. Certamente não teremos condições de ver em detalhe o livro de Neemias, mas o foco de Neemias é os muros. E existem aspectos muito interessantes aqui no capítulo 3, que eu sei que os irmãos todos leram, evidentemente.
Quem leu esse capítulo aqui, vê que ele é mais uma lista. Deus está sempre escrevendo listas. Aqui em Esdras e Neemias nós temos 9 listas. Essa aqui do capítulo 3 é outra lista. É uma lista de pessoas, de famílias, que estão envolvidas com a construção dos muros. E nós já vimos que esses livros nos falam dessas listas. Deus está fazendo as suas listas. As listas aqui incluem até mesmo aqueles que se arrependeram de pecado. Lá no final de Esdras, capítulo 9, nós vemos aqueles que tinham se misturado com mulheres estrangeiras. Aliás, esse é um problema frequente nesses livros. O remanescente tinha voltado da Babilônia, tinha saído da mistura com o mundo religioso, e agora estavam ali, e eles começaram a se misturar de novo. Tem lista até daqueles que se arrependeram e que foram... Isso está em Esdras 10. Né? Haviam casado com mulheres que não eram judias e despediram essas mulheres. Lá no fim de Neemias esse problema acontece de novo. Né? Cabe aqui, meus irmãos, lembrar principalmente aos jovens, né? Não se submetam a jugo desigual. Meus irmãos, uma das armadilhas, e esses livros revelam isso, Esdras e Neemias, uma das armadilhas mais frequentes, uma das infiltrações mais sutis do inimigo, para impedir que Jerusalém seja reconstruída, que as muralhas sejam edificadas, é justamente isso. Casamentos mistos. Tomar daqueles que tomaram a decisão de ir, voltar para Jerusalém e fazer com que eles fiquem debaixo de um jugo desigual com o mundo. Mas o nosso assunto aqui são as listas. E quando se trata da muralha, Deus faz uma lista. Se você se arrepende do seu pecado, com sinceridade, deixa o seu pecado, Deus tem uma lista. Mas se você quer voltar para Jerusalém, pagar o preço de ir para um lugar que está em ruínas, por amor do testemunho do Senhor, você vai estar numa lista também. Se você quiser participar da construção dos muros, Deus tem uma lista. E Deus vai colocar o seu nome ali. Essa torre, esses muros, eles são edificados aqui, e nós vemos que, logo no início, 3:1, se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos. Sumo sacerdote, eles podiam perfeitamente dizer assim: puxa vida, eu sou o sumo sacerdote. Eu tenho que oferecer o sacrifício da manhã. Eu tenho que oferecer o sacrifício da tarde. Quando chegar o sábado, tem mais sacrifícios que eu tenho que oferecer. Daqui a pouco vem o novo mês, a lua nova, tem mais sacrifícios. Daqui a pouco vem a festa, vem a Páscoa, vem a festa dos pães asmos, vem Pentecostes. Eu preciso estar preparado. Daqui a pouco vem alguém com oferta voluntária. Eu preciso estar lá. Os sacerdotes, eles estão ocupados o dia todo com os sacrifícios. Mas eles vão lá pegar nas pedras. Eles vão lá tirar o entulho, remover as ruínas, cavar, colocar uma pedra sobre outra. Não tem privilégios. Eles não olham para os seus privilégios. Em 3:17 aparecem os levitas. Vão aparecer os servidores do templo. Todos vão estar aqui edificando. Nenhum daqueles que trabalham no templo apresenta justificativa para não colocar a mão na massa. No 3:4 nós vemos o Meremote. Nome interessante, né? Se algum jovem casal tiver um filhinho, quem sabe o nome Meremote. O Meremote aparece aqui. Ao seu lado reparou o Meremote, filho de Urias. O Meremote ele e a sua família fizeram um pedaço da muralha. Mas aí vocês vão lá no versículo 21. Depois dele
reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. O Meremote não ficou satisfeito com fazer uma porção. Ele podia ter terminado a parte dele e disse, bom, minha parte eu fiz. Ele terminou e viu que tinha trabalho ainda e disse, eu quero fazer mais. E foi fazer mais. Meremote, está na lista. 3:5. Ao lado destes repararam os tecoitas. Tecoitas, eles são da cidade de Tecoa, 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Eles não moravam em Jerusalém, mas eles vieram edificar os muros de Jerusalém. Olha só, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Os nobres de Tecoa não vieram, não atenderam o chamado de Neemias. Mas o povo de lá não se desanimou com isso. Ah, os nossos nobres não vão? Eu vou lá. E eles foram. E eles edificaram. 3:27. Esse aqui é o 3:5, né? 3:27 diz assim, ó. Depois repararam os tecoitas outra porção, defronte da torre grande e alta até ao muro de Ofel. Os tecoitas também trabalharam 2 vezes. Veja a disposição dessas pessoas. Os nobres de Tecoa não quiseram vir, mas se você ler 3:9, diz assim, junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Esse era um magistrado, uma pessoa com um cargo de autoridade. Mas ele estava trabalhando. Ele não disse assim, eu vou mandar um empregado. Não. Ele, sua família estavam lá, pegando em pás, picaretas, pedras. E não só 3:9, mas se vocês lerem 3:12, Salum, filho de Aloés, maioral da outra parte de Jerusalém. 3:14, Malquias, maioral do distrito de Bet-Aquerem. 16, Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur. 17, Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. 19, Ezer, maioral de Mispa, outra cidade. Meus irmãos, nessa muralha, nessa obra, não tem quem é mais nobre e quem é menos nobre. Todos estão edificando. Diante da ruína daquela muralha, todos, grandes ou pequenos, estão carregando pedras, misturando massa, trabalhando com a picareta, com a pá, construindo andaime, edificando a muralha de Jerusalém. O 3:12 é muito interessante. Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas. Não sei se ele não tinha filhos, talvez não tivesse. Vá lá, só vieram filhas, tinha 4, 5 filhas, talvez até mais. Então lá as filhas, pegando pedra, cavando buraco. Meus irmãos, isso não é um quadro da igreja. O quadro ideal da igreja. Todos trabalhando, todos servindo. Ninguém se considerando mais ou menos. Ninguém se considerando numa posição mais elevada. Ninguém considerando a minha parte são as coisas espirituais. Não. Todos juntos. Trabalhando na muralha. Esse é um retrato do espírito que deve haver na igreja de Deus. Por fim, o último que eu chamaria a atenção, 3:20, Baruque. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção.
desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Grande ardor. Meus irmãos, isso fala do entusiasmo. As pessoas estão ali. E Baruque trabalha com grande ardor. Certamente deveria ser muito encorajador edificar a muralha perto ali do Baruque, né? E o Baruque deveria ser uma pessoa muito entusiasmada com o que ele estava fazendo, né? Quem sabe até nas horas de folga ele dava uma circulada pela muralha para dar uma animada nos outros, né? Mas esses detalhes falam do espírito que havia entre o povo que edificava essa muralha. Mas eu gostaria de olhar nesses últimos minutos que nós temos aqui para uma coisa muito interessante na construção dessa muralha. Aqui são designados 10 portões. Jerusalém tem 10 portas aqui. Cada uma dessas portas tem um nome. Meus irmãos, a cidade tem muralhas, mas isso não quer dizer que ela é uma cidade isolada. Jerusalém tem muros ao redor, mas tem portas. O Senhor não nos tirou do mundo. O Senhor tem colocado a igreja neste mundo. O Senhor disse lá em João 17, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Por causa disso, Jerusalém tem que ter portas. As portas se destinam ao controle. O que entra e o que sai. Desse modo, é possível vigiar e saber o que está entrando e o que está saindo. Se não tem a muralha, qualquer coisa entra e qualquer coisa sai. Mas quando tem as muralhas e as portas estão nos seus devidos lugares, é possível entrar e sair. Muitas pessoas na história da igreja, muitos grupos acreditaram que a igreja deveria se apartar do mundo. Muitos grupos construíram comunidades retiradas, né, se propondo a perder todo o contato com o mundo. Mas o Senhor disse que nós não deveríamos. Ele pediu ao Pai que nós não fôssemos tirados, mas que fôssemos livrados. Então, por isso que a muralha de Jerusalém tem portas. 10 portas. Dessas 10 portas, nós temos 10 nomes. Meus irmãos, esses 10 nomes têm um significado espiritual. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a nossa edificação. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Esses detalhes das Escrituras, eles não são ao acaso. Eles têm um significado. O que significam esses portões? Eles significam o seguinte, que quando nós saímos e quando nós entramos em Jerusalém, nós temos que lembrar de algo. E o Espírito Santo quer que nós lembremos de algo. E cada vez que nós cruzamos um daqueles portões, nós vamos ser lembrados de alguma coisa que é muito importante na vida dentro dessa cidade. Seguindo a ordem de Neemias, o primeiro portão que aparece aqui no capítulo 3 é a porta das ovelhas. Está no versículo 1 do capítulo 3, a porta das ovelhas. Essa porta era onde entravam os animais que iriam ser oferecidos no templo. Por isso esse nome. Porta das ovelhas. Por ali passavam ovelhas, ovelhas e mais ovelhas. Nas festas, principalmente a festa dos tabernáculos, em que haviam muitos sacrifícios, deveriam passar centenas de ovelhas. Novilhos, carneiros, bodes, passavam por ali. O que essa porta nos fala? Ela é a primeira porta. E ela fala de algo que é fundamental. Ela fala de que um dia o nosso Senhor entrou em Jerusalém como Cordeiro de Deus. Um dia ele entrou
para que ele fosse até aquela cruz. E nenhum outro sacrifício fosse mais necessário. A porta das ovelhas fala da cruz do Calvário. A porta das ovelhas, ela deve nos lembrar que o nosso Senhor, Ele foi por nós até aquela cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi esmagado no nosso lugar. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida, como Cordeiro de Deus. Nós entramos e saímos de Jerusalém por essa porta. João 10, Evangelho de João capítulo 10, o Senhor diz: eu sou a porta das ovelhas. 7. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu li João 1 João 7, João 10, de 7 a 9, e depois eu li João 10, de 2 a 5. Meus irmãos, o nosso Senhor é a nossa porta. Nós entramos por Ele e somos salvos. E depois de entrarmos por Ele, nós podemos entrar e sair. Ele nos leva para as pastagens. Ele nos leva para as águas de descanso. Nós podemos entrar e sair porque Ele sai conosco e Ele volta conosco. Ele é a porta e Ele é o pastor. Que maravilha, irmãos. Que maravilha a porta das ovelhas. Ela nos lembra da suficiência do nosso Senhor, do seu sacrifício tão grande, tão valioso, e do seu sacerdócio, do seu cuidado por nós. A porta das ovelhas é a primeira porta. A segunda é a porta do peixe. A porta do peixe está no capítulo 3. Do que fala a porta do peixe? Mateus 4,19. Ali em Mateus 4,19 o Senhor chama os seus primeiros discípulos e Ele diz assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Uma das principais ocupações dos remidos, daqueles que foram salvos e foram levados para Jerusalém, é pescar vidas. É trazer aqueles que não estão em Cristo para Cristo. A porta do peixe, ela nos fala que em Jerusalém há uma porta aberta para aqueles que querem conhecer a Deus. Essa porta, ela precisa estar sempre aberta. E ela significa que nós temos um coração por aqueles que não conhecem a Deus. A porta do peixe. Vocês estão percebendo as características da cidade? Quando você passa pela porta das ovelhas, você lembra do Senhor. Você lembra que Ele é o teu Redentor. Você lembra que Ele está contigo todo o tempo. Ele entra contigo e Ele sai contigo. Quando você cruza a porta do peixe, você lembra que tem tantos que estão perdidos,
que estão indo para a perdição eterna e que precisam ser ganhos. Eles precisam passar pela porta do peixe. Essa porta não pode ficar fechada para eles, meus irmãos. A porta velha, versículo 6. Engraçado, né? Porta velha, eles fizeram novinha, né? Mas está ali a porta velha. O que significa a porta velha? A porta velha, ela pode ser elucidada, meus irmãos, lá para o livro de Jeremias, no capítulo 6, quando o profeta Jeremias diz assim, Jeremias 6,16: Assim diz o Senhor, ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Ou de uma forma melhor, que são o bom caminho. As veredas antigas são o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Aqui fala de um caminho, que são as veredas antigas. Nesse caminho nós vamos achar descanso para as nossas almas. Eu tenho certeza que os irmãos todos lembram, ao ouvir falar disso, lá de Mateus. Quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Isso é Mateus 11, 28, 30. Esse é o caminho da cruz. Tomai sobre vós o meu jugo. A porta velha fala do caminho antigo. Meus irmãos, hoje em dia tem muitos caminhos novos. Tem um cristianismo moderno que passa ao largo da cruz, que deixa a cruz de lado. Um cristianismo moderno que fala em conforto apenas, em cura, em prosperidade, em bênção. Meus irmãos, nós não somos contra isso. Não somos contra a cura, contra a bênção, contra a prosperidade material. Mas isso tem que vir do Senhor. Isso não é o que nós buscamos. Nós buscamos a Ele. Nós andamos no caminho dEle. E quando nós andamos no caminho dEle, quando nós abandonamos o nosso fardo, que é pesado, quando nós abandonamos o jugo desse mundo, que é cruel, nós tomamos sobre ele o nosso jugo, o seu jugo e o seu fardo. E aí nós achamos descanso para as nossas almas. A porta velha fala do caminho da cruz. Meus irmãos, eu gostaria de rapidamente dizer o seguinte. Muitos são aqueles que só enfatizam o lado negativo da cruz. Muitos são aqueles que parecem se deleitar em falar que a cruz é sofrimento, que a cruz vem para nos esmagar. Meus irmãos, é verdade. Tomar a cruz envolve negar a si mesmo. Isso é verdade. Tomar a cruz envolve sofrimento em nome do Senhor. Temos que estar preparados para isso. Mas a cruz não é só isso. A cruz é morte e a cruz é ressurreição. Quando nós andamos nesse caminho, nós experimentamos tanto o morrer de Jesus, mas também o poder da sua ressurreição. E quando nós experimentamos o poder da sua ressurreição, nós vemos que há descanso para as nossas almas. Esse é o caminho da cruz. Tem sofrimento, tem morte, mas tem ressurreição. Não fiquemos só de um lado, meus irmãos, não. Vamos experimentar a cruz por inteiro. Essa é a porta velha. Ao cruzar pela porta velha, lembre disso. Temos que ir bem rápido.
Quarta porta, a porta do vale. O vale é um lugar baixo, é um lugar de descida. Essa porta certamente está localizada numa região como se fosse uma depressão, né? É uma parte mais baixa. Passar pela porta do vale nos lembra da humildade, nos lembra da humilhação do nosso Senhor. Como Ele foi humilhado por amor de nós. Como Ele foi escarnecido. Como Ele sofreu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. A porta do vale fala da humildade. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Meus irmãos, a humildade não está em nós. Nós somos orgulhosos. Nós somos cheios de nós mesmos. Nós estamos sempre prontos para reagir mal. Nós estamos sempre descobrindo nos outros coisas que nos ofendem. A humildade não está em nós. A porta do vale fala de que aqueles que habitam na cidade precisam aprender a lição da humildade junto com o seu Senhor. Quinta porta, porta do monturo. O que é o monturo? Monturo é o lixo, impureza. Tem uma tradução que diz porta do esterco. Meus irmãos, nós moramos na cidade, mas nós somos pecadores. Nós somos salvos pela graça, fomos justificados, estamos sendo santificados, mas somos pecadores. Nós pecamos, erramos. Nós devemos confessar os nossos pecados. Nós devemos viver debaixo da dependência do sangue precioso. Muitos cristãos aprendem sobre o valor do sangue quando se convertem, no novo nascimento, mas depois esquecem. Meus irmãos, nós precisamos da purificação. A porta do monturo fala que o lixo tem que sair de Jerusalém. É uma porta aberta só para saída. Não vai entrar lixo dentro da cidade. Então, que nós estejamos sempre atentos, examinemos a nós mesmos, para que nada que não é dele permaneça em nós. E que isso saia pela porta do monturo. 2 Coríntios 7,1 diz respeito a isso. Se os irmãos depois quiserem olhar, ali Paulo fala a respeito de purificarmos-nos de toda impureza. Porta do monturo. Porta da fonte, a sexta porta. Meus irmãos, quando o Senhor encontrou a mulher samaritana, Ele disse: se alguém beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em João 7, o Senhor diz de novo, né? Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Em seguida, João explica, disse isso ele a respeito do Espírito, que haviam de receber todos que crescem. A porta da fonte fala do Espírito Santo. A vida de Cristo em nós como fonte de água viva, que transborda. Meus irmãos, que nos satisfaz. E satisfaz também aqueles que estão ao nosso redor. Assim é a vida em Jerusalém. Fonte de água viva. Essa é a porta da fonte. Nós devemos lembrar do nosso Senhor como fonte de águas vivas. Porta das águas é a sétima porta. A água é um tipo da palavra de Deus.
Essa porta fala da palavra de Deus que deve nos lavar. João 15:3, o Senhor diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E Efésios 5:26 fala que o Senhor lavou a igreja pela sua palavra, tendo-a lavado pela lavagem de água, segundo a palavra. João 15:3, a palavra é logos. Efésios 5, a palavra é rema. Nós precisamos das duas coisas. A palavra escrita no nosso coração e a palavra viva na nossa experiência. A porta da fonte fala do Espírito, a porta da água fala da palavra. Precisamos das duas funcionando juntos. Essa é a vida em Jerusalém. Porta dos cavalos, estamos chegando no finzinho. Temos que terminar. O cavalo, meus irmãos, eu vou só citar Provérbios 21:31. O cavalo nas Escrituras está sempre associado ao guerreiro, à guerra, né? O jumento na Escritura é um símbolo de paz, né? O Senhor Jesus, quando veio na sua primeira vinda, veio montado num jumentinho. Paz. Ele veio oferecer salvação. Mas o cavalo, ele fala de guerra. Em Zacarias tem 4 cavalos, nas profecias de Zacarias, lá no início, que falam de confronto. Apocalipse tem 4 cavalos, que também falam de guerra. Porta dos cavalos. O que essa porta quer nos lembrar? Que nós estamos num mundo em guerra. Existe uma guerra em andamento neste mundo. Nós estamos num mundo que é contrário a nós, ao Senhor, à igreja, ao propósito de Deus. Essa porta fala que quando nós saímos como soldados, como guerreiros. Nós devemos vestir a armadura de Deus. Aqueles que habitam em Jerusalém, eles são também guerreiros. A porta dos cavalos nos lembra disso. Nós vamos voltar montados em cavalos brancos. Pela graça de Deus, naquele dia que o nosso Senhor voltar, nós voltaremos com Ele, montados em cavalos brancos. A porta do Oriente, porta oriental, a última porta, é o lado do nascer do sol. Apocalipse 22:16 nos mostra que o Senhor é a nossa estrela da manhã. Malaquias 4:2 diz que Ele é o sol da justiça. Essa porta oriental que aponta para o nascer no sol, ela nos lembra da vinda, da segunda vinda do nosso Senhor. Ele está voltando. E quando cruzamos por essa porta, lembramos que Ele vem. O nosso Senhor está vindo. A porta oriental nos lembra disso, meus irmãos. E por fim, a porta da guarda, a última porta. Uma tradução mais exata, que algumas versões da Bíblia usam, chamam essa porta de porta da inspeção. Essa porta, ela nos fala do julgamento do tribunal de Cristo. Um dia, nós todos vamos comparecer diante desse julgamento. Ele está registrado em 1 Coríntios 3, 10 a 15. É mencionado em 2 Coríntios 5, 10. E também em Romanos 14, de 10 a 12. Tá? 1 Coríntios 3, de 10 a 15. 2 Coríntios 5, 10. Romanos 14, de 10 a 12. Nesses versículos, os irmãos vão encontrar o ensino sobre o julgamento do tribunal. Esse não é um julgamento de vida eterna. É um julgamento de recompensa, galardão, posição no reino de Deus. Meus irmãos, nós não seremos julgados quanto à vida eterna ou morte eterna. Nós não seremos julgados nesse sentido. Nós que cremos no Senhor, nós já recebemos o perdão dos nossos pecados. Aquele que crê no Senhor não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida eterna já começou para nós. E ela é eterna. Deus nos deu a vida eterna.
Nós não vamos chegar lá, no dia em que comparecer, no dia do trono, e o Senhor vai nos dizer assim, não, eu te dei a vida eterna, mas aí tu aprontou tanto lá que eu resolvi tirar. Não, irmãos, nós nascemos de novo, nós somos filhos, eternamente filhos. Mas haverá um julgamento das nossas obras. A porta da inspeção ou da guarda fala disso. Por isso que tem as listas de Esdras e Neemias. Deus registra. Aqui tem 9 listas. Deus deve ter inúmeras listas. Deve ter uma burocracia lá no céu. Vocês nem imaginam. Mas é tudo muito organizado. Diz lá em Apocalipse, né? Foram trazidos livros, né? Meus irmãos, o Senhor quer registrar cada ato. Paulo nos diz que até as intenções do nosso coração vão ser registradas. Nosso Deus é um grande Deus. É um Deus cheio de amor. Meus irmãos, Ele deseja capturar cada instante da nossa vida em que nós inclinamos o nosso coração para Ele. Como Ele nos ama, como Ele nos deseja. Meus irmãos, essas são as 10 portas. Aqui nós encerramos o nosso estudo de Esdras e de Neemias. Que o Senhor possa nos encorajar a estar em torno do seu altar. Que o Senhor possa nos encorajar a conhecer o Senhor dentro da sua casa. E que o Senhor possa nos encorajar a construir a muralha e a viver dentro dessa muralha, junto com os nossos irmãos e irmãs. E ali, cruzando por essas portas, conhecer mais o propósito do nosso Deus, para que Ele tenha um testemunho aqui na terra. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. O Senhor diz isso lá no Sermão do Monte, né? Vós sois a luz do mundo. Não podeis esconder a cidade edificada sobre o monte. Essa é a igreja. A cidade que foi edificada, ela tem luz. Ela fala de uma vida extraordinária que está lá dentro. A vida de Cristo nos santos. Ah, meus irmãos, essa é a vida do Sermão do Monte. Que o Senhor possa nos levar a viver em Jerusalém, na casa de Deus, como sacerdotes. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, pelo teu caminho, pelo privilégio de ser chamados teus filhos, por ser remidos pelo sangue precioso do Cordeiro. Queremos agora, Senhor, realmente deixar tudo que é da Babilônia. Queremos ir para Jerusalém. Sabemos que haverá inimigos, mas tu já venceste e em ti nós podemos vencer. Leva-nos a te conhecer como nosso sacrifício supremo, como a nossa casa cheia de riqueza, como a nossa muralha, na qual podemos viver com os nossos irmãos e conhecer mais das tuas riquezas. Restaura, Senhor, restaura a tua palavra, restaura o teu testemunho, que nós possamos participar disso pela tua graça e misericórdia. Nos encomendamos às tuas mãos no nome do Senhor Jesus. Amém.